E aí, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo que eu estou muito ansioso pra gravar, porque, pra quem não sabe, eu comecei minha vida de leitor, comecei essa minha paixão por livro em 2013, já faz um bom tempo, e eu tava aqui pensando e lembrando que o primeiro livro, assim, que eu considerei meu livro favorito da vida, eu li ele em 2014, e eu lembro que por muito tempo eu sempre falava pra todo mundo que me perguntava que esse era o meu livro favorito da vida, e esse livro meio que moldou minha personalidade, não só literária, porque era assim, meu único traço de personalidade na época era gostar desse livro, de outros livros desse autor também, mas especificamente desse eu lembro que eu era obcecado, eu falava pra todo mundo, eu recomendava pra todo mundo que eu achava a maior criação literária do mundo. Mal sabia eu o que me aguardava no futuro. E aí eu tava dando uma olhada, porque na época eu tinha o costume de anotar nos meus livros, e eu encontrei isso aqui, ó. Vocês estão vendo, mas está escrita a data que foi a data que eu ganhei o livro provavelmente, que foi no dia 22 de julho de 2014. Daqui a pouquinho fazem 8 anos que eu li esse livro e de lá pra cá muita coisa mudou na minha vida, não só literária, mas assim, eu tenho muitos outros livros favoritos que já tomaram a frente, como vocês já sabem, acompanhando meu canal, mas eu queria muito reler esse livro e tirar a prova se ele ainda vai continuar sendo um livro favorito e o que é que o Lucas de 2022 vai achar, se ele vai amar tanto quanto o Lucas de 2014. Vocês já devem saber, mas o livro é Quem é Você, Alaska, do John Green. Sim, esse era o meu livro favorito da vida, o livro que eu falava pra todo mundo que era o meu favorito, que eu queria que todo mundo lesse e que eu achava que eu nunca ia ler uma coisa tão boa quanto esse. Sério, gente, eu era obcecado. Tipo assim, capa do Facebook, eu postava as frases do livro em todo lugar. Ele tá bem surradinho a minha edição, mas foi nessa edição que eu li, eu já emprestei ela também pra algumas pessoas, por isso que ela tá meio velhinha. E eu era obcecado também pelo John Green na época, mas especificamente por esse livro. Para pra pensar, eu fico até um pouco preocupado, porque eu acho que é o livro mais triste do John Green. Acho que é assim, o mais pesado talvez. E eu lembro de bastante coisa da história, porque além de ter sido uma história que me marcou muito, saiu a série em 2019, se eu não me engano. E eu assisti a minissérie que foi a adaptação do livro. E eu gostei muito da adaptação porque ela é bem fiel. Mas eu quero reler o livro porque eu quero ter essa experiência novamente. Eu tô indo com um pouco de medo porque eu sei que eu tenho outra bagagem, eu tenho outra cabeça agora lendo esse livro do que eu tinha na época. E eu não quero deixar também que essa releitura estrague minha experiência com o livro. E sei lá, eu odeio o livro. Porque querendo ou não, foi um livro importante pra mim, é um livro importante pra mim. E foi muito importante pra mim naquela época e eu ainda considero importante hoje. E eu espero também não odiar 100% da leitura. E eu acho que eu não vou. Eu espero estar sendo positivo e eu resolvi registrar essa releitura pra vocês. Eu espero que vocês gostem de acompanhar eu relendo meu primeiro livro favorito da vida, que é este aqui. Gente, parei aqui na página 45 e é muito engraçado reler esse livro já sabendo o que acontece, né? Porque pra quem não sabe, o livro ele é dividido em duas partes. O antes e o depois. Essa coisa que acontece porque separa o livro entre antes e depois é um fator extremamente importante para a história. E eu tava lembrando aqui que quando eu li pela primeira vez eu fiquei muito ansioso. Eu acho que foi uma das coisas que me deixou mais envolvido com a história. Era saber o que era que ia acontecer, porque os capítulos começam tipo 109 dias antes. E eu ficava tipo, antes de quê? O que é antes? E aí agora eu já sei o que acontece, né? E aí eu tô lendo com um olhar de já sabendo que isso vai acontecer. Embora seja uma coisa triste que eu não vou falar, porque apesar de ser um livro bem antigo, vai ter gente que provavelmente nunca leu e eu não quero dar spoiler sem necessidade. Mas aí eu tô tentando pegar detalhes de coisas que sejam sinais pra essa coisa que vai acontecer, talvez. E outra coisa também que eu reparei é que esse livro é literalmente a descrição completa do que seria um clichê. Mas pra aquela época, pra mim era uma coisa incrível, assim, sabe? Igual essas frases bem do Tumblr. E eu resolvi marcar todas as vezes que o Miles surta exageradamente por causa da Alaska. Pra quem não sabe, o Miles é o protagonista do livro e ele vai para esse internato que ele quer estudar até essa nova experiência porque ele está em busca de um grande talvez. Que até hoje eu acho isso uma coisa muito interessante porque é uma coisa que me pega bastante também. Que ele quer ir fazer uma coisa e ir para esse lugar sem saber o que ele pode esperar de lá, mas que muitas possibilidades existem e que ele pode ser surpreendido. E eu acho isso muito interessante porque meio que esse talvez existe, né? A gente não sabe de nada e a gente sempre pode estar em busca desse grande talvez. Às vezes a gente nem tá em busca, mas ele tá ali. Essa parte eu acho legal, ainda até hoje. Só que aí até agora, eu tô na página 45 e eu marquei. O Miles já surtou 6 vezes, assim, exageradamente pela Alaska. Pra quem não sabe, a Alaska é outra personagem importante do livro, que é a menina que ele conhece quando ele chega lá nesse internato e ele acaba fazendo amizade com ela, o Coronel e o Takumi. E aí fica um grupinho de 4, só que ele meio que já tem esse insta-love, que ele vê a Alaska e ele já fala, meu Deus, é a menina mais linda que eu já vi na minha vida. E aí ele repete isso várias vezes, não só que ela é a menina mais linda do mundo, mas tipo, ele sempre repara nos detalhes dela, no decote, na roupa colada, nas curvas. Então ele tá super emocionado pela Alaska. E isso é a página 45, tá?
E aí eu também marquei um diálogo que eu lembro que na época eu achava isso o máximo. E hoje em dia eu li e eu fiquei tipo, meu Deus, para que isso? Porque uma coisa que eles fazem também muito no livro aqui é que eles fumam muito. E eles são menores de idade ainda e tal. Então eles fazem... Assim, eles quebram muitas regras do internato e da vida mesmo. Porque eles querem ser mais descolados e tal. E porque pra ele faz sentido. E aí tem essa frase aqui que eu parei literalmente nesse diálogo que ele pergunta pra Alaska: por que você fuma tão depressa? Aí ela responde: vocês fumam para saborear. Eu fumo para morrer. E eu lembro que na época que eu li isso eu fiquei, nossa, que profundo. Vocês entenderam? Aí agora eu lendo isso eu fico tipo, meu Deus, gente. Sabe? Dá um pouquinho de vergonhazinha. Mas eu entendo que é um livro que ele foi escrito em 2005. É o primeiro livro do John Green, inclusive, pra quem não sabe. Então, assim, muita coisa mudou de lá pra cá. Já vai fazer 20 anos que esse livro foi publicado. E é como eu falei pra vocês. Pra o Lucas de 14 anos, isso aqui era o máximo. E eram as coisas mais profundas do mundo. Pro Lucas de 20, tá sendo... ok, mas eu não tô lendo com um olhar, tipo assim, de arrependimento ou de vergonha por gostar disso. Eu tô lendo mais assim com uma nostalgia e lembrando como eu me senti lendo esse livro na época e como muita coisa mudou também. Então não tá sendo uma experiência ruim até agora e continua sendo uma leitura muito rápida. Mesmo eu já sabendo o que vai acontecer, a escrita do John Green é muito rápida. E apesar de ser recheada de clichês e de ter algumas coisas assim também que eu tô achando meio desnecessárias, que eu imaginei que eu iria encontrar aqui, é uma escrita gostosa. Então, vamos seguir. Eu vou parar agora para almoçar e continuarei lendo. Parei aqui para comer minha salada, que vai ser meu almoço no caso. E eu queria dizer que eu cheguei na página 82. E eu já tô começando a coringar um pouco. Porque assim, eu consigo ver a necessidade que o John Green colocou de cada personagem nesse livro serem extremamente insuportáveis. Eles são adolescentes. E obviamente tem todo aquele rolê de não querer ser igual aos outros adolescentes, mas ao mesmo tempo que no fundo todo mundo quer ser, pra não ser o excluidão, que é o caso do protagonista aqui. Só que aí eles tentam tanto ser os diferentões, os descolados, esquisitos, que eles acabam sendo a mesma coisa. E aí eu também não tô gostando muito porque dá pra perceber que há uma romantização de diversos problemas sérios no livro pra fazer tudo parecer uma coisa meio cool e meio descolada. Eu até lembro que na época, apesar de eu não fazer basicamente nada que o livro falava, eu ficava achando que eles eram as pessoas mais legais do mundo. E obviamente também que, tipo, eu li o livro com 14 anos e os personagens aqui no livro, se eu não me engano, ele tem uns, tipo, uns 16, 17, 18, coisa assim. Mas mesmo assim isso tá me deixando um pouco coisado. E aí... o Miles continua reafirmando o quanto a Alaska é bonita e o quanto ele tá caidinho, arriado os 4 pneus por ela, que eu também entendo porque, né, quem nunca teve uma paixão avassaladora quando era jovem. Tem umas frases que eu achei legais, mesmo sendo exatamente aquilo que eu falei pra vocês, que são frases extremamente clichês, mas teve um específico que eu gostei, que eu marquei aqui, que eu acho que na época eu nem teria marcado, eu teria passado despercebido por essa, mas lendo agora... ele fala assim, ó. O coronel tá falando sobre ele ter esse rolê de sempre querer ser expulso dos jogos que tem, né? Porque é meio que uma tradição pra ele. E aí o Miles fala assim: eu queria ser uma dessas pessoas que tem uma sequência a manter, que chamuscam o chão com sua intensidade. Mas agora, pelo menos, eu conhecia pessoas desse tipo. E elas precisavam de mim como um cometa precisa de uma cauda. E aí dá pra ver esse rolê de que, tipo, ele... queria ser igual a essas outras pessoas, ser mais, sei lá, intenso, como ele fala aqui. Só que se parar pra pensar, a Alaska, o Coronel e os outros personagens, eles não estão fazendo, assim, nada de grandioso. Eles escolhem uma coisa pra ser a obsessão deles e parecer fazer eles descolados e diferentes e mais legais. E por serem vários adolescentes, todo mundo meio que vai caindo nessa. Aí também tem um rolê da Alaska falando que ela escolheu o próprio nome, porque desde criança ela já era uma menina muito descolada. E aí os pais dela deixaram ela escolher o próprio nome e por aí vai. É aquela coisa, continua sendo uma leitura rápida e uma leitura que eu não tô odiando, mas eu consigo ver as problemáticas que tem no livro e eu acho que isso já é o suficiente. E é isso, tá cada vez mais perto, agora faltam 52 dias só para o que vai acontecer, que vai separar o livro, e eu tô ficando nervoso, porque eu lembro que a segunda parte do livro era mais triste do que a primeira, né, obviamente. Mas é isso, vou comer minha salada aqui e me preparar psicologicamente para o que o John Green colocou nesse livro ainda, que eu não lembro.
parte que a Alaska teve um momento mais triste, entre aspas, um surto. Sei lá, eu já sabendo o que vai acontecer, me fez ver com outros olhos essa parte, porque, sei lá, ao mesmo tempo que é inegável o fato de que o John Green colocou vários clichês em uma personagem. É uma personagem que, querendo ou não, tem um certo apego. E ver esse momento aqui, sabendo o que vai acontecer, me deixou um pouco mexido. Porque, tipo, cara, sinais estavam ali. E a forma como o Miles lida também com isso, apesar de que não tem como ele saber, dá uma agonia nele, porque você fica tipo, cara, era só pra chamar um pouquinho mais de atenção. Mas eles são muito imaturos, eles são muito ingênuos para lidar com essas coisas, que eles não deveriam estar lidando sozinhos. E eu acho que é por isso que o livro fica tão pesado, mesmo não sendo tão aprofundado, sabe? Enfim, vou continuar lendo. Acabei de terminar a parte do antes. Já tá anoitecendo, como vocês podem estar vendo pela luz. E eu tô surpreso o quanto eu já li do livro. Eu tô na página 141 agora. E vai começar a depressão. Ainda não falou, né, o que aconteceu, mas encerrou a parte do antes. E eu já sei o que aconteceu. Pra falar a verdade, eu lembro mais do antes do que do depois desse livro. E é por isso que eu tô um pouco apreensivo de ler essa parte agora, porque eu lembro do que aconteceu, mas eu não lembro as cenas, eu não lembro as coisas que estão escritas. E aí eu não sei se eu tô preparado, mas eu preciso estar. E por enquanto, não sei muito o que pensar, nem quero falar sobre isso agora. Eu só queria registrar que eu cheguei na parte do depois. E é isso. Tô na reta final do livro já. Acho que falta o quê? Uns 30, 40 páginas pra acabar. Tô na página 179. E assim, eu já passei muitas raivas. Principalmente com o Miles. Ele tá me irritando profundamente, que no caso é o protagonista. Porque eu fiquei até um pouco agoniado com o fato de eu me identificar tanto com esse personagem na época que eu era adolescente, sabe? Tipo assim, essa coisa que aconteceu é uma coisa muito importante e que mexe muito na vida de todos os personagens do livro. Só que a forma como cada um deles lida com isso é muito diferente. E o Miles é, obviamente, a pessoa que a gente tem mais acesso a como ele está lidando com isso, porque ele é o protagonista. E eu me irrito muito com a forma como ele está lidando, porque ele faz tudo parecer ser sobre ele, e é uma coisa muito maior do que ele, o que aconteceu. E ele fica o tempo todo trazendo pra si. E eu amei que teve uma parte agora que o coronel deu um fecho nele e falou, tipo, meu filho, pare, não é tudo sobre você. E aí, eu tô achando interessante, porque eu não lembrava dessas partes. Eu não lembrava, como eu disse pra vocês, muito do desenvolvimento dessas partes do depois. E eu tô gostando de algumas coisas que o John Green tá fazendo. Apesar dele tá reforçando esses clichês, ele tá meio que, entre aspas, romantizando um pouco essa questão que é tratada no livro. Mas, assim, pelo que eu saiba, existiram poucos livros que abordavam esse tema em 2005. Principalmente livros mais contemporâneos, voltados para o público mais jovem. Querendo ou não, virou um tema que já, assim, tem muitos livros sobre, que no caso alguém esteja querendo saber, o tema em si é o suicídio. Abordam esse tema no livro e a forma como é abordado não é a melhor forma e não é a forma mais responsável, mas, sei lá, acho que é interessante eu falar isso pra vocês, porque eu também queria comentar sobre isso, que tem algumas coisas que ele coloca aqui que eu não gosto muito da forma como ele coloca, mas ao mesmo tempo tem umas passagens que eu continuo achando muito bonitas. Marquei aqui algumas coisas que eu gostei, que foram coisas que me pegaram também. E querendo ou não, mexeu com o meu emocional. Porque mesmo sendo um livro clichê, como eu falei pra vocês, esses personagens foram importantes pra mim no passado. E eu ainda tenho um certo apego emocional a eles. E a situação toda é muito triste. Então, mexe comigo mesmo, eu não achando que tá sendo feito da melhor forma. E mesmo eu achando que não é o tipo mais de leitura que combina comigo. E que eu hoje em dia gosto de ler coisas mais aprofundadas e não tão superficiais como o John Green coloca aqui. É isso. Vou terminar o livro e dar minhas considerações finais pra vocês. E sim, eu vou terminar o livro em um dia, porque é uma leitura muito rápida e eu não consegui parar. Eu achei que por eu já conhecer tudo, eu não ia me envolver tanto assim na história e eu ia demorar um pouco mais pra ler. Mas eu não vou conseguir dormir antes de terminar isso aqui, porque o ritmo de leitura dele realmente é muito rápido. E eu não tô conseguindo parar de ler, mesmo eu não estando amando a experiência, mas eu não consigo largar. 00:50 e eu terminei de ler Quem é Você, Alaska? De reler, no caso. E eu confesso que eu tô bem surpreso com o final do livro. Eu não lembrava exatamente como o livro acabava, mas eu gostei muito do último parágrafo do livro. O livro se encerra com meio que uma última mensagem ali, uma coisa escrita pelo Miles. Eu achei muito coerente a forma que o John Green encerrou. Não só coerente, mas eu acho que ele também conseguiu passar uma mensagem
interessante com o final desse livro, apesar de ter tido, como eu falei pra vocês, várias coisas que eu achei meio irresponsáveis ou meio romantizadas de coisas que não deveriam ser. Eu acho que o final do livro pelo menos compensou nesse sentido, esse último parágrafo. Eu continuo achando que é um livro que ele não faz mais sentido pra ser lido em 2022, a não ser que você tenha muito apego emocional e queira fazer uma releitura, como foi o meu caso. Mas não é um livro que eu recomendo para vocês lerem hoje em dia, não é um livro que eu vou sair recomendando abertamente para as pessoas, porque apesar dele ainda ter um significado importante para mim, eu consigo ver os defeitos dele, consigo ver que é um livro recheado de clichês e que reforça muita coisa que a gente não quer reforçar, e que também o John Green me lembra essa ideia de que eu tinha de adolescente, que de ser o diferentão, sabe? Você não gostar de coisas que todo mundo gosta ou não querer fazer o que todo mundo faz você diferentão e automaticamente faz de você mais descolado ou mais especial. Mas às vezes nem é isso, e às vezes a gente só tá fazendo isso como uma maneira de, sei lá, de defesa de alguma coisa, ou simplesmente porque a gente não quer aceitar o fato de que a gente é sim e gosta sim das mesmas coisas que os outros adolescentes, e também tá tudo bem se você gosta. Se você gosta das mesmas coisas que os outros adolescentes, tá tudo bem, não precisa ficar querendo ser o diferentão. E se você não gosta também, isso não faz de você uma pessoa diferentona, só faz de você uma pessoa diferente, porque todo mundo é diferente. Então eu acho que existem adolescentes da forma como o John Green retrata aqui, mas eu acho que eles são retratados de uma maneira muito caricata. E os personagens aqui, eles não têm muita... meio que cada um tem personalidades tão específicas que não deixam eles tão palpáveis por serem coisas assim, como se o John Green tivesse escolhido uma coisa pra cada um deles e não sobrasse mais nada. Só que a gente sabe que pessoas não são assim, né? Tipo, determinadas por um traço de personalidade só. E eu acho até interessante porque eu me identificava muito com esse livro naquela época, e eu até consigo me lembrar das coisas do porquê eu me identificava com esse livro naquela época. E eu não me envergonho disso também, eu acho, talvez, porque, sei lá, ficou no passado e fez parte de mim. Não adianta também eu ficar me envergonhando, porque não vai mudar nada, né? Eu só acho que eu queria ter tido acesso a outras coisas na mesma época que eu tive lendo esse livro, mas ao mesmo tempo eu penso que se eu tivesse tido acesso, eu ia ser uma pessoa diferente, e eu não sei se eu queria isso. Porque é aquela coisa, né? Se eu tivesse mudado uma pequena coisa no passado, podia ser que minha vida no presente fosse totalmente diferente. Então eu prefiro não ficar pensando no que poderia ter sido e só aceitar as coisas como foram mesmo. E aceitar que esse livro foi importante pra mim, sim, e que ele meio que vai continuar sendo, porque ele fez parte de uma trajetória aí minha, né? E que, assim, ele sobreviveu a uma releitura? Sim, eu diria, porque, querendo ou não, eu li o livro muito rápido. Eu li um dia, fiquei envolvido com a história mesmo já sabendo o que ia acontecer. Eu fiz várias marcações do livro, algumas positivas, outras negativas. E apesar de eu conseguir identificar várias coisas que eu não gosto e que, sei lá, se eu fosse dar uma nota para esse livro hoje em dia, avaliando a história em si, eu daria, sei lá, um 3, 2,5, porque a parte do depois me incomodou um pouco o fato como os personagens lidam com aquela coisa que eles estão passando, que apesar de ser uma coisa muito triste, muito pesada, e o John Green querer fazer parecer isso, ele coloca atitudes e falas dos personagens que parece que eles estão lidando com tudo aquilo como se fosse uma grande brincadeira. E eu sei que também pode ser um mecanismo de defesa por eles não estarem aceitando direito o que aconteceu, mas eu acho que eu iria gostar mais do livro se ele fosse escrito de uma maneira mais aprofundada, como é em alguns momentos. Então, seria isso. Mas, como é uma releitura, eu não vou reavaliar o livro, eu só queria reler mesmo e saber como seria a minha experiência de leitura. Eu tô feliz porque eu não perdi totalmente o apego emocional do livro, e porque, sei lá, eu não odiei o livro, porque eu tava com medo disso acontecer, e também porque me bateu uma nostalgiazinha da época que eu era adolescente. Nostalgia é diferente de saudade, tá? Me fez perceber como eu evoluí como pessoa, tipo assim, como eu mudei também as coisas que eu gosto de ler, mas como isso aqui já era uma amostra do que eu gostava de ler e que eu continuo gostando hoje em dia, só que de maneiras diferentes e contados de outras formas e que combinam mais comigo e que fazem mais sentido pra mim. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse meu surto de uma segunda-feira que eu resolvi reler este livro do nada. Que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like aí se vocês não deixaram até agora. Se você chegou nesse vídeo por acaso, se inscreve aí pra você não perder os próximos. E é isso. Agora eu vou dormir pensando no meu grande talvez. Tchau.